Especialistas são unânimes. Enchente histórica do Rio Madeira é causada pelo degelo dos Andes. Acompanhe a matéria. Um fenômeno sobrenatural. A cheia do Rio Madeira este ano está acima do normal. Nos últimos meses, o volume de água é grande. Em 47 anos, a cota máxima ocorre sempre nos meses de março e abril. E a gente observa nos dados que esse nível ele já ultrapassou a sua marca histórica, comparado com as máximas históricas. Desde janeiro ela vem com cotas altas. E hoje, esse final de semana, nós atingiu a cota máxima, né, que era 17,52. Na semana passada, choveu realmente com muita intensidade na cabeceira do Rio Madeira, no Rio Madre de Deus, o Rio Beni, que são os rios formadores do Rio Madeira. Choveu muito na semana passada, então o rio está refletindo essas chuvas que aconteceram. As chuvas que caem aqui na área urbana de Porto Velho, elas vão ter uma influência específica nas inundações urbanas de alguns outros bairros da cidade, em alguns pontos que a gente tem esse tipo de problema. Na beira do Rio Madeira, no bairro Triângulo, no Baixo União, no Nacional, no São Sebastião, são tipos de enchente que estão ligados à cheia do Rio Madeira. Então não tem influência nenhuma essa chuva na cheia aqui pra gente, na nossa área urbana. As águas vão continuar subindo. As chuvas não vão dar trégua. O maior volume de água vem dos Andes boliviano, que encheram os rios Abunã, Rio Madeira e Rio Guaporé. De acordo com estudiosos, as duas hidrelétricas construídas no Rio Madeira não influenciam na cheia. Não tem nada a ver com as hidrelétricas, é um fenômeno natural mesmo, né? Não temos fenômenos atípicos como o El Niño, Laninha, são coisas bem locais mesmo, coisas daqui da região que estão influenciando na alteração das chuvas em toda a bacia do Rio Madeira. Então a água que está passando em Giral, ela, né, vem descendo, passa por Santo Antônio e segue seu curso normal. Não tem como ligar o nível do rio hoje com as usinas. Acabou coincidindo de ter uma cheia extraordinária e as usinas estarem aqui no nosso estado, mas na verdade, como eu disse, essas cheias elas não têm relação com a construção das barragens, né? O que pode acontecer de problema de repente é um volume muito grande, ter que abrir comporta e esse volume de água chegar aqui na área urbana de Porto Velho com uma maior intensidade. Mas no volume de cheia as usinas não têm relação nenhuma. A rede de monitoramento pode ser acessada por qualquer usuário através do site www.ana.gov.br/telemetria. No site, o usuário pode verificar a qualquer momento o nível do rio. Durante essa reportagem, nós verificamos. O nível do rio estava com 17 metros e 72 centímetros. Todos os dados que são gerados, eles são encaminhados para a Agência Nacional de Águas e cria-se um banco de dados, né? Então qualquer usuário pode ter acesso a esse banco de dados. Ao mesmo tempo que tem essas informações, existe uma rede, essa rede ela está sendo aos poucos modernizada. Ela está passando de ser uma estação convencional para ser uma estação automática, ou seja, são equipamentos, plataformas de coleta de dados que recebem as informações do nível do rio ou de chuva e em tempo real ele emite essa informação com o satélite e o usuário ele consegue observar no site da Agência Nacional de Águas o nível atual do rio. Muito interessante. E a gente vai continuar com essa conversa aqui, assim, uma análise bastante interessante, não é, Ricardo? Que o pessoal do Cipan fez, muito boa. E eu queria lembrar aqui, eu disponibilizei no site Gente de Opinião uma matéria que eu fiz há muito tempo atrás, quando começaram a preparar a estrada para se fazer, para se construir as usinas. Nem se fazia ainda lá o serviço, e a gente estava lá, eles estavam fazendo o estudo de quanto seria necessário levantar mais a estrada para evitar um eventual dano como esse que está ocorrendo agora. Naquela época, o técnico falava em cheia centenária, ou seja, eles estavam capturando uma cheia que teria ocorrido há 100 anos para daí então fazer a obra. É normal você acontecer isso. E achei interessante a Sângela dizer aqui para a gente o seguinte: no momento que a gente mediu estava 17,72 metros. Toda vez que alguém me coloca um número fracionado, eu tendo a acreditar muito mais. Eu me lembro que o professor de física falava para mim, de estatística falava para mim o seguinte, professor Loureiro, lá na Bahia: quando você tiver que apresentar um resultado, apresente com 4 números. Um número que de preferência é quebrado, 63,47. As pessoas nunca vão verificar se esse número está certo. E a gente está vendo muita coisa que o pessoal está fazendo aí com relação a essa cheia. Muita coisa está sendo falada, mas é o seguinte: aprenda a ter
crítica, a fazer a crítica daquilo que você lê. Senso crítico, é isso. Comece a olhar aquelas coisas, separe aquilo que pode ser daquilo que não pode ser. Senão, daqui a pouco, você pode estar achando que a gente vai receber aqui, no meio da cidade, o pedaço da barragem. E no Cafezinho de Prosa, que é sempre um oferecimento do Gonçalves, eu recebo o professor doutor da Universidade de São Paulo, Ricardo Augusto Felício. Ele tem experiência na área de geociência, geografia, meteorologia, e nós vamos tentar o que está acontecendo com esse clima do mundo. Ricardo é daquelas pessoas que gostam de New Age, um estilo de música que foi sucesso nos anos 80, 90, com principalmente o Kitaro e o Vangelis, Kitaro lá do Japão. E a gente vai tocar aqui um pouquinho disso que ele gosta. Ricardo Augusto Felício, roda a vinheta e nós vamos recebê-lo. Cafezinho de Prosa. Oferecimento Supermercado Gonçalves. Barato todo dia. Interessante. Tem pessoas que dizem que essa é música pra gente meditar. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Que prazer recebê-lo aqui. Igualmente estar aqui, viu? Muito bom. Você é de São Paulo? São Paulo, isso. E faz meditação ou não? Coisa nenhuma, pouco, você corta né? música. Um pouco. Na hora que tá ouvindo, né? Não, né? Você aparece aqui num momento em que a gente está vivendo aí um fenômeno que já é de todo conhecido. As cheias do Madeira e o carnaval acontece todo ano. Todo ano, tá. Mas parece que todo ano a gente tem uma escola de samba diferente e tem uma cheia diferente. E essa daqui é uma daquelas que está trazendo algum atrapalho aqui para a população. Você vem a convite da Fiero, quero agradecer a Fiero aqui por nos ceder, como sempre, com a maior boa vontade, os seus convidados para participar aqui do programa conosco. E é um prazer muito grande. Obrigado a vocês. Daqui a pouco a gente cita todo mundo da Fiero que está aí. Isso aí. Eu achei interessante a análise dos profissionais de vocês, né? Está bastante correta, né? Aqui do CIPAM. Todos eles. Nós fizemos um geógrafo falando, um hidrólogo e um meteorologista. Então, que é o teu. Também, né? E da parte de geografia também. Mas é interessante que cada um deles fez uma análise dentro das suas competências e todas elas estão corretas e todas elas estão atuando em sinergia, porque eu acho que é isso, inclusive, que fez com que o fenômeno se destacasse e ficasse um pouco mais extremado do que o normal. Então você tem aí várias componentes atuando ao mesmo tempo, por isso que deu um samba diferente, nada agradável pro pessoal aqui de Rondônia, né? O samba do crioulo doido. Exato, mas parece-me muito correta realmente todas essas análises deles, e inclusive nós temos uma bacia hidrográfica que é muito plana, com muita precipitação acontecendo, então tudo isso ainda vai ser coletado e levado ainda para o rio, então vai dar um atraso muito grande ainda para tirar toda essa água da bacia hidrográfica. Vez por outra a gente fala aqui a respeito de uma ocorrência que nós temos aqui na cidade principalmente, mas em toda a região, que são as lentes de água muito acima, afloradas, né? As lentes de água ficam em cima. Então, como a gente tem a caixa do rio que recebe essa água toda, uma hora ela vai ficar... sempre tem esse tipo de problema. Vai chegar muito mais água para cima, né? Não tem como. Não você tem como, né? vai entrar por baixo da terra e ela vai ficar mas tem um limite de absorção, né? E você está numa região que já é muito úmida por natureza, então você entra nesse limite, depois ainda vem uma carga de água ainda toda na bacia hidrográfica, vem por céu, vem por rio, neve, como um dos analistas falou, então é muita coisa para passar por um único fio de água que é enorme. Esse aqui. Que é enorme. É verdade. E que está em formação ainda. Sim, então, tem essa história, muita coisa. Tem muita coisa. Me diz uma coisa, antes que a gente entre no tema aquecimento global, eu queria lhe perguntar, por que nós temos agora seca no Amazonas? Nós tivemos há muito pouco tempo. Sim. O rio Amazonas chegou a um nível de praticamente a gente quase que atravessava a Ilha Val. E agora a gente tem esse momento aqui do Rio Madeira, que chega também a uma enchente recorde. Tivemos essa enchente recorde também no Rio Amazonas há pouco tempo, lá em Manaus. Sim. O que está vendo? O clima está louco? Não está. É normal. Todo ano é uma coisa diferente. Vamos de novo com a historinha do carnaval para ficar bem claro para as pessoas. O clima não é igual todo ano, todo verão é diferente, todo inverno é diferente. Ele pode ser recorrente, então às vezes você consulta uma outra pessoa, mas eu já vi isso acontecer há 60 anos, eu vi acontecer há 50 anos. Foi interessante esse caso, você falou da época que o Amazonas ficou muito seco, aquela seca imensa, né? Aí o pessoal do alarmismo viu o aquecimento global, não sei o que, consultaram um ancião que morava lá perto,
fala, não, eu já vi isso acontecer há 30 anos atrás. Então, quando você consulta uma pessoa mais velha, normalmente ela já pegou mais de um ciclo desses fenômenos da natureza. Talvez por isso as empresas, por exemplo, e os estudiosos sempre procurem aquela história da cheia centenária, da seca centenária. Perfeito, velho. Quer dizer, 100 anos para trás, né? É história. Porque você tem, essas coisas, é sempre bom lembrar para as pessoas que a gente que inventou isso. A natureza tá pouco se lixando se é mais, menos. Não tá nem aí nem inclusive pra gente. Nem pra gente. A gente é que inventa essa ideia de normalidade e chama o resto de excepcionalidade. Então, os estudiosos, inclusive, para o usufruto nosso do território, em obras de engenharia, qual que são os extremos que eu preciso garantir a minha obra com um certo nível de segurança, chegar perto de 90%, 95%, mas sempre vão ter uns 5% que a natureza vai dar um jeito. O Fukushima, que eu gosto de falar isso, né? Eles criaram aquela usina nuclear para aguentar quase 9 da escala Richter, não chega a 8,9, mas assim, quase é isso. Perdão, a 7, perdão. A 7. E foi 8. Então, peraí, mas só foi 1 grau acima, não, mas a escala Richter é exponencial, quer dizer que foi 10 vezes mais forte do que foi projetado. Aliás, essa história, vamos aproveitar e explicar isso aqui assim, essa história dos graus lá, isso pode ir até quanto? Na verdade, até 8,9, né? Acima de 9 realmente não passa. Então, mas ela é exponencial. Mas não passa porque a gente disse que não passa. A Terra não é. A gente que inventou a história também de novo. Inventou. Sempre. Tudo isso. Que é temperatura dessas coisas, quem inventa são os seres humanos. Falar em temperatura, o cafezinho. Depois a gente toma mais um café depois de novo. Fica à vontade. Mas essa que é a ideia. Sempre nós é que estamos denominando as coisas da natureza. Então a gente inventou uma história de que, olha, a rocha não consegue ter mais energia do que tanto. Vou lhe perguntar mais outra coisa. Por que no Brasil, onde não haviam tufões e furacões, aliás, você aproveita para me explicar qual a diferença de um e de outro. E tem mais um outro lá também, que é aquele que é o tornado? O tornado, o twist, né? Como diz o americano, o twist. Aí, me explica por que não existia isso aqui e agora está existindo. Não, na verdade, tá de cabeça para baixo? Não, na verdade, já achamos registros em 1970 de um ciclone tropical, que chamamos de furacão no Oceano Atlântico, tufão no Pacífico, no Índico também, você pode chamar só simplesmente de ciclone, tá? Então tem outros nomes. Willy na Austrália é o mesmo fenômeno de novo, tá? Eles têm algumas características. Troca o nome, mas é o mesmo fenômeno ciclone tropical, que é o nome técnico científico dele. No Brasil é mais raro acontecer, ou seja, no Atlântico Sul é mais raro, mas não significa que não acontece. E não podemos esquecer que nós nunca tivemos rede de monitoramento de satélites, é muito recente a tecnologia de satélites, anos 70 para cá. Portanto, 30, 40 anos de idade de satélites ainda é muito pouco para falar, não existe. Não, o fenômeno existe, mas não é recorrente, é raro. Tá? Bom, vamos lá então. Aí você falou do twister, né? O tornado não é um ciclone tropical, é um fenômeno de microescala, no máximo de mesoescala, que é uma circulação de ventos intensos associada a uma nuvem de tempestade, né? Aquela história que a gente viu lá no cinema, aquilo não existe, né? Aquilo é cinema, né? Do twister em si? Aquele levantando vaca, carreta. Não, isso é real. É verdade, pode acontecer? Tipo as chuvas estranhas, chover vaca, chover peixe, chover sapo, é quando um fenômeno desse acontece sob pântanos. Então, chuva de canivetes é muito real se acontecer isso em cima da Tramontina, por exemplo. Bom, agora chover peixe pode, né? Pode acontecer. Pode. Peixe, sapinho, essas coisas tudo pode acontecer. Animais são lançados, sim. Nos Estados Unidos eles têm muitos problemas com a morte dos animais, porque lá nos Everglades, vai por aí. Arrebenta os bichos, assim, é triste, né? Eles ficam destroçados, mas o fenômeno acontece. Bom, então vamos lá agora. Gaia é uma história que me lembra Avatar, o filme que conta uma história ficcional. Se você não assistiu ainda, vale a pena. Mas é o seguinte, aquilo ali é tudo ficção. Cuidado, porque a gente tem que tomar cuidado com as ficções. Então, Gaia fala a respeito de um momento, de um ambiente em que a Terra é, na verdade, um grande ser vivo e que a gente seria mais ou menos os vírus que habitam essa Terra e que, de repente, em função da nossa ação, nós estamos aquecendo o planeta. Explica para mim de onde é que surgiu isso e por que isso pode ou não ser verdade. De onde é que vem essa história?
Bom, essa história é muito antiga, ela vem da antiga Grécia, dos contos mitológicos, né? Gaia, na verdade, eu adoro isso porque essas pessoas nunca estudaram essas coisas. Então o Lovelock, quando ele lança a teoria de Gaia, pra mim é culto satânico. Pessoalmente falando, pra mim é culto satânico. Porque você vai adorar Gaia porque você não quer adorar Deus, enfim, né? Adorar o planeta, essas coisas. Bom, agora vamos à raiz dessa história. Quando você tem os grandes contos gregos que ressaltam os feitos dos homens... Cavalo de Troia... É justamente todos eles, né? Eles, na verdade, estão afrontando os deuses. Quem eram os deuses? Os deuses do Olimpo. A Gaia, na verdade, era a grande progenitora dos titãs que eram criados para destruir o homem. Então como é que a gente conseguia contar essas coisas? Olha como o homem tem poder. Era através de contos. E essa história veio. Então essas pessoas que falam assim, nossa, vamos adorar Gaia, que o planeta é vivo, nunca estudou nada, porque se for a raiz da coisa, a Gaia era justamente a entidade que criava as coisas para destruir o homem. Quer dizer, existe tanto quanto Zeus, Mercúrio, enfim, todos Exatamente. Eles. Apolo, enfim. Essa teoria não se sustenta. Ela não se... Hércules seria o filho de Gaia, né? Exatamente, pode ser uma coisa dessa, então, né? Mas não era, né? Ele era um filho do Olimpo que ajudava os homens, né? Mas você vê todos os contos, enfrentar o mar, então tinha lá o deus do oceano que demandava os monstros para não deixar eles conseguirem chegar nos lugares. Então é sempre isso, era uma exacerbação dos feitos humanos para mostrar, olha, o homem consegue tentar se sobrepor à natureza. Óbvio que tem alguns fenômenos que a gente não consegue, mas era um jeito de cantar essas ideias, essa coragem humana, né? Bom, e aí de repente a gente encontra o cientista. O cientista nunca diz que nada é errado ou certo. Ele diz que é apropriado e inapropriado, possível e pouco possível, e provável. Enfim, não trabalha com nada que seja... Olha, é isso aqui e fora disso não há nenhuma salvação. É difícil. Mas o interessante é o seguinte, é que muita gente pegou essa história, pegou esse cavalo andando, cientistas embarcaram nessa história de Gaia, inclusive um quase que presidente americano. De onde... Por que aconteceu isso? Tem muito interesse envolvido nisso, interesses econômicos, interesses políticos, poder, né? Não podemos esquecer disso, porque afinal de contas, se você for na raiz da história, quem controla o poder, quem controla a energia, controla o mundo. Isso. Então, nada melhor do que, vamos fazer um imposto para o carbono, porque significa que você está lá controlando o petróleo e tudo mais. Então, a história tem assim, umas nuances, né? Todo esse conto, quando você vai desmanchando, destrinchando isso, você vê que na verdade não tem nada, é tudo figurado, que é bonitinho, ambiental. Eu sei que você não gosta de utilizar a expressão, mas seria a sacanagem tá ali por baixo. Sim, totalmente. Totalmente. E é visível, não é assim, não, isso é teoria da conspiração. Não, é muito claro, porque quando você vai no relatório Brundtland, que ninguém vai ler, você vê isso escancarado. Esse relatório está disponível onde? Tem até em livros, né? O governo brasileiro, aliás, foi a Fundação Getúlio Vargas, fez favor de traduzir em língua portuguesa, né? Porque é uma lavagem cerebral. Relatório Brundtland, né? Brundtland, né? Que vai falando lá o nosso futuro comum, limites do crescimento. Você é pobre, continue pobre porque você está salvando o planeta, né? Traduzindo as entrelinhas do que está nesse relatório. É mais ou menos isso. Entendeu? E isso aí são as cartas magnas, né, para o pessoal do ambientalismo e tudo mais. Quem começou com essa história de Gaia foram os gregos há muito tempo. Não, mas eu falo agora, nesse momento. O Lovelock, né? O Lovelock, que era aquecimentista e agora recentemente voltou atrás, né? Porque os dados não estão mostrando isso. Diz que aquilo ali não era bem assim. Ele vem assim. E aquela série de planilhas e estatísticas e curvas que foram traçadas mostrando que nós iremos para o inferno em 5 anos. É importante a sua pergunta porque elas são baseadas numa hipótese fraudulenta que relaciona a quantidade de CO2 ou gases do efeito estufa, que a teoria também é furada, né? A hipótese é furada, perdão. E aí você relaciona isso com temperatura, com uma curva mágica também, então vem com essas planilhas. Olha, se você colocou tanto, a temperatura vai ser tanto. Nossa, eu gostaria de ter acesso a esse negócio, porque é uma coisa mágica, né? Quando você tiver de CO2, você sabe o que vai acontecer no clima do planeta. Na raiz da coisa é chamar todos os pesquisadores de hoje, há 3.000 anos para trás, até chegar nos filósofos, de idiotas. Porque vocês simplesmente deveriam contar carbono e vocês sabem tudo sobre o clima da Terra.
Entenda só como a gente se incomoda com isso, porque não pode ser um mundo reducionista dessa posição. Como é que estão os cientistas como você, numa instituição como a USP, colocados com relação a isso? Já existe uma corrente lá dentro da USP com relação a essa história do aquecimento global? Ou isso é uma coisa que ainda está sendo discutida entre vocês? Não, lá já é martelo batido e eu sou perseguido absurdamente lá. Você? Perseguido absurdamente. Estou com 2 advogados já, a coisa assim é escancarada. Perseguido e acusado pelas próprias pessoas que trabalham com isso. Então, não tem ciência. A ciência tem dono, né? Não, a universidade não é o foco da discussão. É o foco de quem é dono da coisa e vamos silenciar as vozes dissidentes. Quantos dissidentes vocês são hoje, lá dentro? Não, mas devemos ser mais, mas as pessoas não têm coragem, porque elas olham o que acontece comigo e com o professor Molion, elas não têm coragem de assumir as suas posições. Cara, eu estou trazendo essas pessoas aqui, uma hora dessa eu quero trazer aqui um cidadão que vai falar a respeito daquilo que nós comemos. Eu vi uma entrevista, ele falando a respeito de um tema. Quando você abre um cadáver de hoje, e você abre cadáveres antigos, e você tem cadáveres que ficaram razoavelmente preservados, que você pode fazer essa análise de 50, 100 anos. E você vê o seguinte, aquilo que nós comemos hoje, que é pura industrialização, é que está nos matando. E nos mata por quê? Nos mata porque coloca dentro do organismo algo que não deveria estar por lá. E é muito interessante que a gente veja isso. Por quê? Porque as pessoas começaram a falar de, por exemplo, margarina. É bom porque a manteiga não tem isso e isso. De repente, aquela história de que essa aqui é uma comida diet e essa daqui é light. E me parece que não tem muita coisa a ver essa história. Não tem muita coisa contada aí que não é para inglês ver. Tem muita coisa. Em todas as áreas, né? Na verdade, em todos os segmentos da ciência, se você for ver, tem vozes dissidentes que são caladas. Vocês fazem parte hoje de dissidentes que estão espalhados pelo mundo. Pelo mundo inteiro. O Brasil está com... Vocês fazem essa troca de informações? Muitas informações. Inclusive, eram cientistas que eram do aquecimento, isso que é interessante, tem que se mostrar muito bem isso, desde 2008. 2007, na verdade, quando saiu o 4º relatório do IPCC, que é o órgão da ONU que trabalha com as mudanças climáticas, nós tivemos já em 2008 800 dissidentes saindo. Colocaram seus depoimentos dizendo que aquilo lá era uma falácia científica. Em 2009 para 2010 já foram para 1.000. Então aqueles 2.500 cientistas que eles falam, aquilo não existe, né? Já começa por aí. É interessante. E eles mesmos falam o que acontecia lá dentro. Olha, a gente está tentando fazer uma coisa científica, mas vai para a parte política. Então nós não vamos mais trabalhar com isso. Ô Ricardo, quando você fala a respeito desse assunto, é lógico que você está aí passando essa informação para muita gente. E esse é um recado que está sendo divulgado, até me parece que já há uma diminuição dessa história do aquecimento global. A mídia engajada nesse tema parece que começa a rever e a se interessar também pelo outro caminho. Mas eu queria te perguntar, qual é o futuro do planeta em função de que nós erramos o caminho, pegamos um atalho lá que deu em nada. E agora, qual é o futuro do planeta? É continuar nessa batida que nós estamos, ou nós estamos exaurindo a capacidade que o planeta tem de reconstituir-se? Não estamos fazendo isso. A gente não concorda também com esse tipo de ideia de que está destruindo o planeta. A primeira coisa é que todas as coisas que o ser humano faz normalmente são cópias das naturais. Você vai fazer agricultura, então é cópia. Você vai fazer coisas diferentes, uma cidade, etc e tal, mas quando você vai ver a área das cidades em relação ao planeta, insignificante, 0,05% da área do planeta são as cidades, e quando você vai para as habitações é uma ordem de grandeza menor que isso. Então, falando, não, cidades são ridiculamente pequenas perto do planeta. Então, nós sofremos as ações do planeta. Não criamos as ações. Não estamos trabalhando nisso? Não. Aquecimento global, então, é ficção. Ficção. Essa história do carbono, sequestro de carbono, é outra história. É um grande negócio. É um grande bom negócio. Bom para eles, ruim para nós, países subdesenvolvidos que vivem disso. Você recebe um dinheiro que normalmente é fiduciário, ou seja, ele tem endereço para onde ele vai, vai normalmente para comprar a tecnologia que eles estão vendendo,
certo? E ao mesmo tempo você se endivida de novo, porque não é assim tão bonitinho que toma lá da cá, não, tá? Pouca gente sabe disso. E você compra coisas que são sempre dependência tecnológica. Então é aquela coisa, 1492 os europeus vieram aqui convencer os habitantes que precisavam de espelhinhos para viver, né? 500 anos depois eles vêm com a história da sustentabilidade, do aquecimento global, só que dizem que a gente precisa disso para viver. Nós estamos com muito mais gente do que o planeta conseguiria colocar em cima dele? Não. Isso também é outra falácia, volta aquelas raízes malthusianas. Hoje, pouca gente sabe disso. A gente já produz alimento para 3 vezes a população do planeta, para todo mundo comer. 2,5 se a gente quiser ficar tudo gordinho. Então, na verdade, nós temos uma produção para desperdício, porque as pessoas não compram comida porque não tem dinheiro. Então, é um outro tipo de relação social que vai entrar nessa história. O Rogério, a gente tá falando coisa séria aqui. O Rogério diz o seguinte: Ladeira, tem muita gente que gosta de colocar Gaia nos outros. A Gaia aqui que ele tá falando é outra, é com Y. Não é aquela galha com EDH, não. Bom, nessa história então, aquela coisa de que os ursos polares estariam já no ponto de comprar desodorante porque estão transpirando em excesso, é uma falácia também. É uma falácia, inclusive também pouca gente sabe, a população estimada de ursos passou de 27 mil para 33 mil na última análise, está crescendo inclusive. O urso não gosta de frio, não sei por que inventaram isso. Se ele gostasse de frio, ele não hibernava, né? Tá? Então você estuda também o urso polar, que na verdade o nome dele é urso marítimos, então é urso do mar. Pouca gente sabe, um urso polar consegue nadar 200 quilômetros num único dia. O louco. O recorde registrado, se eu não me engano, vou chutar mais ou menos, é 357 quilômetros, porque colocaram um GPS no urso. Imagina um urso com anteninha. E foi mapeado e nadou num dia 357 quilômetros. A gente não nada 2 quilômetros. Ricardo, cada vez que você fala sobre esse assunto, que você profere uma palestra como essa, é lógico que você vai ter gente que acredita e gente que desacredita, mas principalmente vai ter gente que vai ficar assim: e onde é que eu vou buscar esse tipo de informação? E é essa pergunta que eu queria que você respondesse. Vamos lá, vamos voltar à nossa conversa aqui. Muito obrigado a todos pela presença aqui, é sempre muito bom. Me fala aqui uma coisa, a partir daquilo que a gente vem conversando aí agora, o que a gente pode esperar em termos de clima no Brasil, de produção agrícola, produção de energia? Temos aqui 2 usinas com possibilidade de termos mais 2 nesse mesmo rio. Como é que você vê e como é que lá na USP se estuda isso? Bom, né, na USP eu não sei como estudam, porque eu não faço parte do grupo que... Eu deixei um recado, eu deixei uma pergunta para você, daqui a pouquinho a gente coloca, porque eu acho que a gente tem que buscar um pouco mais sobre isso aí. Tá, mas do que a gente está observando, o Oceano Pacífico entrando na sua fase fria, isso é prejudicial, na verdade, para o Brasil, porque pelos outros períodos em que o oceano ficou na fase fria, a precipitação diminui no nosso território, e que vai interferir justamente na agricultura, né? Então esse é um problema. O segundo é que a gente não sabe exatamente como isso vai regular as chuvas mais para a calha norte do nosso país, que também vai interferir para vocês, e como isso responde nas bacias hidrográficas desses rios que geram energia. Porque vocês têm energia, na verdade, a fio d'água, né? Então vocês não têm um montante suficiente para aguentar, ou seja, a capacidade de potencial para aguentar secas, né? Então esperemos que isso nunca aconteça também, porque aí seria o lado extremo negativo daquela curva de normalidade. Mas que pode ter, né? Tudo é possível, tudo é pode chegar eu gosto de dar um exemplo que a gente acabou de colocar no nosso site, que na represa Billings, está falando em São Paulo que foi a morte seca, não sei o que, a gente falou, me desculpe, vamos para os dados de novo. 1963, o que aconteceu? A represa Billings ficou com a capacidade de 4%, e para quem não conhece muito São Paulo, nós temos o espigão da Serra do Mar. Isso. Tem que jogar a água da represa Billings, ela é bombeada para o espigão, ela sobe e depois ela é jogada por aquela tubulação que vai para Henry Borden, que é uma das primeiras usinas que foi criada no Brasil, do Billings, né? O grande engenheiro. Que, se eu não me engano, até hoje é a maior cota realmente de potencial de água. São cerca de 850, 900 metros
né? Então, São Paulo teve que parar praticamente porque não tinha água para gerar energia elétrica. Quer dizer, não está acontecendo nada que não tenha acontecido Exatamente, antes. Às vezes muito pior. Então o que existe é alarmismo, né? Sim, alarmismo. Alarmismo, achismo e outros negócios terminados em ismo também. Todos os dias. Aliás, eu estou com uma pessoa que mandou um recado aqui, o Everton Leone, disse que já assistiu uma palestra sua e que realmente é encantadora a sua palestra. Obrigado. Eu vou aproveitar e fazer o seguinte, eu vou deixar aqui o endereço onde você pode pegar outras informações. Tá aí, já pode jogar na tela aí quando vocês quiserem, por favor. É um endereço aí, pesquisa lá no Google se você não tiver a oportunidade de pegar tudo, mas é esse o site. Isso, é o site principal, o fakeclimate.com. fakeclimate.com. Isso. Tá. Aqui vocês vão ter alguns trabalhos científicos, tem trabalhos científicos de colaboradores internacionais bastante famosos, como o Richard Lindzen e outros, né, que trabalham com a MIT também. Daí vocês podem ir para a TV Fake Climate no YouTube e também para o blog do Fake Climate, que tem outras informações. Eu fico imaginando como é que está sendo manter isso aí no ar, porque vocês devem estar sofrendo na verdade, um apedrejamento social muito grande, né? Não tanto quanto a gente achava. No começo, sim, mas hoje tem muita gente que começou a estudar por si. A gente só deixa o material lá, a gente não está querendo convencer ninguém. As pessoas é que tem que se convencer do assunto, né? Eu abri o programa aqui falando o seguinte, que a gente tem que ter senso crítico, né? Exatamente. Você precisa olhar as coisas e ver assim, olha, isso pode, isso aqui não pode. Tem coisas que realmente você não... a gente não faz política de doutrinação, né? Todo mundo fala, não, é doutrinação. O inferno, por exemplo, gente, para muita gente pensa, o inferno não fica no centro da Terra. Se ele fica em outro canto, a gente não sabe onde é que é. Pode ser até no meio da cabeça da gente mesmo. Fica um lado bom, um lado ruim, pode ser que seja isso. E eu tenho uma pergunta que chegou aí para você, Ricardo. Pode soltar aí, o SMS. 321. Boa noite. O climatologista Dr. Luiz Carlos Milion afirma que não estamos em aquecimento global, mas sim em um ciclo natural de aquecimento e esfriamento, pois o aquecimento global acabou em 1998. Como o doutor explica isso? É o Erison, professor de física aqui de Porto Velho. Muito obrigado, professor Erison. Está na hora de você aparecer, professor. A gente está querendo chamar a academia para cá. Perfeito, professor. É exatamente isso. Nós passamos nos anos 70 por um período de resfriamento, realmente baixou bem a temperatura, até um pouquinho mais do que nos anos 20. Então nós somos só de século 20, né? Nós tivemos 2 resfriamentos e 2 aquecimentos. Então, resfriamento dos anos 20, 30, 40 mais aquecidos, aí foi descendo, 70, 80 muito frio. Aí o final do século XX, que é justamente quando o IPCC surge, né? Eles já sabiam que a temperatura ia subir. Aí eles, malandramente. Exatamente, porque eles já sabiam. Você acha que foi malandramente? Claro foi, que né? foi, claro que foi. Foi, exatamente. As temperaturas sobem dos anos 80 até o final do século XX, exatamente como o professor falou, mas em 1998 foi o máximo, porque foi o El Niño, considerado o El Niño do século, e aí o fenômeno El Niño é um fenômeno de escala global, ele mandou no clima, esquentou muito. 1998 eu estava aqui, realmente fez calor pra caramba. Em 1997, olha só como é que a gente vai fazendo registros. Essas coisas não são assim, não ocorrem assim de uma hora para outra. Exato. Mas é o seguinte, em 1997 nós tivemos uma grande cheia aqui em Porto Velho. Uma cheia quase tão grande quanto essa aí, eu não sei, é meio difícil porque no olhômetro a gente não tem marcas, eu não tenho essas marcas, mas seguramente o pessoal daqui tem. E nós tivemos essa marca. E logo depois tivemos um ano extremamente quente, foi o ano de 98. Extremamente aquecido. E de lá em diante as temperaturas vêm caindo sistematicamente pelo século XXI. Não é essa falácia que a Organização Meteorológica Mundial está falando que está mais quente, não é. Os dados mostram ao contrário. Me diz uma coisa, eu li alguma coisa a respeito de que do fundo do universo, que eu nunca sei se fica do lado esquerdo ou do lado direito, de baixo ou de cima, eu não sei, mas que do fundo do universo viriam ondas de calor da época do Big Bang e tal, não sei o que. Isso existe ou isso também é conversa fiada? Bom, o que os astrofísicos e o pessoal da física diz é que o universo tem uma temperatura de fundo, que a gente fala, que seria o tal do ruído, né? Que seria cerca de 3 graus Celsius, né? Seria 270 Kelvin, muito frio então, né? Mas não é o zero absoluto, que 273. Então teria aí uns 3 graus de temperatura de fundo do universo. E seria isso daí que eles falam que ela passaria então essas... Mas é frio, né? Exatamente frio. Aliás, alguns
Interessante isso, o professor da NASA fala, não, a gente pode nem falar que o espaço é frio, o espaço não é nada, né? O espaço não é nada. É interessante porque ele gosta de brincar um pouco com os meteorologistas, inclusive conosco, que nós somos sérios. Não, você não pode falar que é frio porque não é nada. Mas realmente não é nada. Mas quando você vai fazer um balanço de energia, realmente a energia vai embora para ele. Tem alguma coisa pra vai embora para ele, né? Então, na verdade, a gente tem que ficar um pouco quentinho, porque lá fora some a energia, né? Vai embora. Rios voadores. Eu recebi aqui, eu já conversei com algumas pessoas, com o homem que trouxe essa teoria, que na verdade um estudo que começou na Europa e veio para o Brasil, que seria ele fez as medições e essas medições foram encontradas em determinados pontos, uma espécie de água que é transferida da região amazônica para o sul do país. Estamos falando aqui nesse momento, nesse espaço chamado Brasil, mas existe também em outros locais do mundo, em vários locais do mundo existe, que seriam as chuvas que ocorrem aqui, alagam e de repente a evaporação transforma e joga em outro ponto. Você conhece do assunto? Eu conheço, eu partilho dessa história, mas não da sua origem. Por exemplo, a chuva não nasce na floresta amazônica. Existe um conceito escalar que é equivocado, que é propagado de maneira equivocada. Na verdade, esse rio voador nasce nos oceanos. Isso. E é transportado para os continentes. Acontece que a troposfera, que é a primeira camadinha da atmosfera, ela é muito delgadinha. E o volume que vem é tamanho que ela não consegue gerar tantas nuvens e precipitar tudo aquilo, etc. e tal. Então o negócio tem que continuar. Esta que é a ideia. Então, e a gente raramente vê os meteorologistas, inclusive eu sou meteorologista de formação, mas a gente não leva, não faz essa análise escalar e leva isso ao público, para as pessoas entenderem que a atmosfera é um grande vetor, ou seja, um grande condutor dessa umidade que vem dos oceanos, e existem realmente lugares onde você tem esse afunilamento. E os ventos alísios são um deles, né? É verdade. Então entra pela Amazônia e desvia, mas não é que isso foi formado na Amazônia, veio dos oceanos primeiro. Não, é que o nome Rios Voadores realmente é muito interessante. É um projeto que é tocado aqui no Brasil com patrocínio da Petrobras, que faz esse. E é muito, muito interessante, é uma novidade. Eu tenho duas perguntas aí antes que a gente encerre o programa. Solta aí para mim. Até onde é verdade a existência de um segundo sol no sistema solar? É o João Edilson, do bairro Aponiá. E a segunda os furacões no Brasil têm relação com efeito estufa? É o Gilberto Serdames, aqui também de Porto Velho. Bem interessante, manda lá. A segunda estrela do sistema solar, na verdade, seria o planeta Júpiter, né? Porque se tivesse um pouco mais de massa, não sei quanto é exatamente a proporção, se é uma vez a mais de massa, ele acenderia como uma estrela pequenininha, fraca, mas realmente emitiria energia, né? Uma velhinha, né? Alguns astrofísicos falam que ela realmente emite um pouco mais de energia na frequência do infravermelho, enfim. Agora, quanto aos furacões no Brasil, o furacão no Brasil não tem nada a ver também com o efeito estufa, porque aliás, o efeito estufa, eu não concordo com isso, essa hipótese não funciona, a Terra não é uma estufa, mas os furacões, os ciclones tropicais estão ligados intimamente à temperatura dos oceanos, então tem que ter certos requisitos cumpridos para ter um ciclone tropical. Eu vou encerrar perguntando para você sobre o buraco da camada de ozônio. A gente tem um minuto para você explicar se isso é verdade, se isso é um mito, se isso... buraco na camada de ozônio. Não. Isso daí já é estudado desde o século XIX, chamadas anomalias do ozônio, né? Não existe a camada de ozônio exatamente guardada como eles falam. Ponto. O pessoal acha que entrou meteoro na Terra porque a camada de ozônio está furada. Não é nada disso. A ozonosfera, o ozônio está lá passeando e tudo mais, só que para formar ozônio precisa ter radiação solar. E durante os invernos polares, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, você não tem radiação solar, portanto você não tem formação de ozônio, daí surge a anomalia que o ozônio, né, desaparece. Mas ele volta na primavera. Volta numa boa. Bom, eu queria só saber o seguinte, você teria coragem de ir agora no Rio de Janeiro, com aqueles 3 graus a mais do oceano, na praia do Leblon, e fazer essa palestra e dizer assim, o que vocês estão tendo aí é uma outra história, não tem nada a ver com aquecimento? Teria, porque o pessoal esqueceu da música Rio 40 graus, né? Obrigado, Ricardo. E para finalizar o tempo real, eu não esperava a outra, viu? Mas para encerrar o programa de hoje, a frase do inventor Thomas Edison diz o seguinte: nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez.
Boa noite, bom sono e bons sonhos. Uma ótima semana. Não esqueça de ser solidário e amanhã a gente se encontra aqui às 8h30 para mais um Tempo Real. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. gentedeopinião.com.br, o único site onde o desdobramento da notícia faz você entender melhor os acontecimentos. Além dos vários focos de jornalismo, Gente de Opinião também divulga o livre pensamento, na visão dos melhores colunistas e colaboradores. Opinião TV, energia e meio ambiente, Amazônia e outros assuntos fazem um site atualizado com tudo o que você precisa saber. E o que você não viu na TV aberta, você vê no Gente de Opinião. Gente de Opinião, liberdade de expressão.